eu sou um entusiasta do trabalho do Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo é um artista fantástico, inclusive usou recursos de renúncia fiscal da Lei Rouanet muito bem, prestou contas, é um cara de sucesso, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o Paulo Gustavo. Pelo contrário, assim como a maioria dos brasileiros, ficou muito comovido com o falecimento dele, né? Agora, o meu trabalho à frente da Secretaria de Cultura, ao longo desse, né, agora ex-secretário de Cultura, ao longo desses 1 ano e 9 meses, foi um trabalho de saneamento, né, daquilo que a gente entendia que ali dentro funcionava de maneira institucionalizada, né, favorecimentos a grupos, né, lista VIP, isso não, na minha ótica, e acredito que também na ótica do presidente Bolsonaro, não tem cabimento, né? Se a gente é uma instituição de Estado, a nossa obrigação, em primeiro lugar, é para com a população de um país continental como é o Brasil e que tem as manifestações artísticas aos quatro cantos, né? Então, essa foi a nossa primeira é, é, providência. Entender, obviamente, né, não assumir, não fiz nenhum movimento brusco dentro da secretaria, como muitos lados, né, achavam que iria acontecer. Nós fizemos as coisas com bastante calma, e esse foi um trabalho que levou tempo. Nós construímos uma nova instituição normativa, né, para gerir a Lei Rouanet. Eu também, assim que assumi, nós fizemos um trabalho de mais ou menos 60 dias para poder criar os incisos que criavam regras para a Lei Aldir Blanc. Então, eu não podia ser a favor desse projeto, que foi intitulado Paulo Gustavo, aliás, com bastante perspicácia, no mínimo, né? Porque ele vai transformar a Secretaria de Cultura num caixa eletrônico, onde a gente não vai ter a possibilidade, em nenhum momento, de construir políticas públicas de acordo com dados e informações. Então, essa é a minha preocupação, por isso, a nossa nota técnica pedindo o veto da lei. Secretário, boa noite. Sakamoto aqui, boa noite, Diego. Secretário, bem, a cultura, né, da grande indústria cultural até a cultura local, né, são grandes empregadoras do país, né? No quarto trimestre de 2019, eram 5,5 milhões de pessoas que estavam empregadas, né, na área de cultura no país, de acordo com o IBGE e com o IPEA. E esse número, por conta da pandemia, caiu, né? E aí, no terceiro trimestre de 2020, caiu para 4,6 milhões de pessoas, né? E aí, muitos sobreviveram com muita dificuldade. O senhor mesmo falou várias vezes disso, da dificuldade que a pandemia estava causando junto à classe artística. Houve uma recuperação, mas os números ainda são distantes de antes, né? E aí, nesse cenário, uma lei como a Paulo Gustavo não incentivaria a retomada do setor, do grande ao pequeno, que gera emprego e imposto? Sakamoto, primeiro a gente tem que entender se esse recurso vai chegar na ponta. Essa é a minha primeira preocupação. Como você falou muito bem, a economia criativa ela move 1,5% do PIB nacional, né? A gente não pode de maneira nenhuma descartar esses números, principalmente porque a gente sabe o quanto isso influencia na vida do trabalhador cultural. A minha preocupação, definitivamente, não é essa. A minha preocupação, Sakamoto, é que esse recurso vai ser indiscriminadamente distribuído. Por exemplo, a gente investiu até agora, somada à Lei Aldir Blanc, 7 bilhões de reais. Tá? E o que eu vejo em relação a isso? Como você bem disse aí, eu já alertei algumas vezes, principalmente sobre o setor de eventos, né? O setor de eventos é um setor muito forte que emprega muita gente, principalmente no interior. E eu fui diversas vezes uma voz única falando que aquele setor precisava de incentivos. Nós soltamos, através do BRDE e do BNDES, uma linha de 450 milhões de reais no final de 2020, justamente para que essas pessoas tivessem um oxigênio, com taxas baixas, com carências longas. Mas é uma coisa que eu fico sempre na cabeça, e eu vivi de teatro, vivi de televisão, muitos anos da minha vida, de produção executiva em TV também, é que é, essas restrições
muitas vezes, elas foram criadas por governadores, né? O presidente, acho que foi o único, talvez, o único líder no mundo que fez esse ressalvo. Ele falou, olha, a gente precisa se preocupar, sim, com a epidemia, com a pandemia, mas nós precisamos nos preocupar com a economia. E se você lembra bem, assim como eu, o primeiro setor a parar foi o setor de eventos. E ainda não há um planejamento de fato para o retorno desse setor, que, como você falou, é um setor pungente, pulsante, né? Emprega, gera cultura, né? Um grande evento leva para uma cidade economia, turismo, não só o evento cultural. Então, a minha preocupação, Sakamoto, não é exatamente socorrer o setor, é uma preocupação, mas o que de fato vai ser feito? Porque a gente tem algumas coisas assim, eu até me permiti aqui imprimir uma parte da nossa nota técnica sobre o veto, e tem coisas que chamam muito atenção. Por exemplo, quem é que vai, aonde está escrito? Quando a gente fala setor, é algo muito minimalista, né? O que é o setor cultural? O cara que toca violão na esquina, o cara que produz uma peça de teatro, um artista plástico. E essa lei, ela hora nenhuma faz os pormenores, e ela considera qualquer espaço cultural para receber esse recurso. Então, quem é que exatamente vai administrar? Quem vai construir esse regramento para que essas pessoas que você está preocupado, assim como eu, sejam realmente beneficiadas, né, com esse recurso? E a gente está falando de um recurso que ele não está programado. Ele é um recurso que vai surgir do nada. De onde as pessoas estão achando que vai sair esse recurso? Esse recurso vai sair do Fundo Nacional de Cultura, que é onde você planeja o audiovisual, que é onde você planeja os editais, que é onde você consegue, de alguma maneira, através de dados, fazer uma distribuição mais justa do recurso. Então, na verdade, não é o veto pelo veto. Eu não acho que os artistas não mereçam essa ajuda. Pelo contrário, eu reconheço o quanto o meu setor de vida foi prejudicado durante a pandemia. Mas aí é diferente de você pegar agora, responsabilizar o governo federal, pegar os recursos, que são recursos, inclusive de quem produz com seriedade, né? Porque o Fundo Nacional de Cultura e o FSA, que englobam esses recursos na ordem de quase 4 bilhões, são eles que permitem que a gente possa fazer políticas públicas. Para onde vão essas produtoras? Como é que as pessoas vão sobreviver disso? Quem vai decidir o destino do recurso são os governos de estados e municípios, de uma verba que é federal. Então, eu vejo com preocupação. Secretário, nesse sentido de recursos para a cultura, houve uma diminuição de recursos para essa área e eu tenho aqui valores. Em 2020, havia um orçamento de 1,77 bilhão, né, para a área cultural. O senhor usou no comando da pasta pouco mais de 600 milhões, menos do que havia reservado. No ano seguinte, de um total de 1,69 bilhão em 2021, foram empenhados 620 milhões de reais, isso segundo o portal da Transparência. Por que o senhor não utilizou os recursos liberados, não empenhou esses recursos, já que 2020 e 2021 o setor foi atingido aí fortemente, enfim, poderia receber uma injeção, né, digamos assim, de recursos para ganhar uma sobrevida diante de tantas dificuldades? Diego, não sei que dados são esses que você tem, pode ser que seja aí do site da Transparência, mas os dados que a gente tem são os seguintes. No ano passado, nós batemos um recorde de investimentos em Rouanet, 1,9 bilhões. Só na Aldir Blanc foram 3 bilhões. Né? Então, o que a gente fez durante esse período foi priorizar a manutenção de equipamentos públicos, o investimento em festas tradicionais, tentar que esse recurso chegasse para a população em forma de formação técnica, profissional. Nós lançamos agora, no início do ano, através da Ancine, 656 milhões de reais em editais. Então, o que eu posso dizer para você é que, dentro do que a gente tinha, nós investimos. Foi o governo que mais investiu em cultura, ainda mais durante a pandemia, que só para a Lei Aldir Blanc foram esses 3,3 bilhões de reais, 1,5 bilhão de reais para estados e 1,5 bilhão de reais para municípios. Eu não enxergo de maneira nenhuma
a cultura desassistida. Então, a gente teria que fazer agora uma lei que beneficiasse o jornaleiro, o pipoqueiro, os informais, porque não justifica você retirar um recurso planejado do governo federal, que é o Fundo Nacional de Cultura, transformar numa lei que não está prevista, ela acaba estourando o teto de gastos, né? Ela fere o pacto federativo. Então, o que me preocupa é que a gente trabalhou durante esses quase 2 anos para colocar ordem na casa, no bom sentido, né? A gente tinha, não sei se vocês têm esses dados, mas, por exemplo, a divisão de percentuais da lei da lei de renúncia fiscal, ela garantia apenas 5% do todo investido num projeto para a cultura. Então, isso me assustava muito. Eu falava, poxa, deixa eu olhar isso de novo, é isso mesmo? 50% ficava para a empresa que administrava a lei, 30% para divulgação, 15% para escritórios de advocacia, e apenas 5% ficava para investimento real em cultura, sendo que nós recebemos a secretaria, Diego, com um passivo de 13 bilhões de reais. Muitas vezes a gente escuta, né, nessa guerra, nessa batalha política que foi construído porto em Cuba, metrô na Venezuela, e eu ouço falar de 3 bilhões, eu estou falando que na cultura a gente tinha um passivo de 13 bilhões de reais. Só dentro da Secretaria de Cultura a gente tinha uma sala com 5 milhões de documentos não auditados. Eu não consigo enxergar, e aí eu não estou mais falando, né, da minha opinião como cidadão, eu não consigo enxergar aonde isso pode ter beneficiado a população. A gente viu, né, não estou falando de um governo ou de outro, mas a gente viu ao longo dos anos escândalos como Petrolão, Mensalão, e a população mostrou nas urnas que ela queria outro destino. Eu não tenho nenhuma ambição de ser dono da verdade, nem dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou só retratando para vocês o quadro que eu encontrei onde eu fui designado para trabalhar. Secretário, falando um pouco com relação à questão de eventos, né, que acho que é um tema que o senhor tocou há pouco, né, exatamente na questão da produção, circulação de recursos através dos grandes eventos, de eventos regionais. O senhor defendeu ao longo da sua gestão que a prioridade do governo deveria ser beneficiar os pequenos projetos culturais que eram historicamente desassistidos, o que tem sentido, faz razão, né? Mas isso também produz um efeito colateral, que há shows de artistas internacionais, nacionais, cujo ingresso, quando não tem uma lei de incentivo junto, ele fica muito mais caro, né, muito mais distante do restante da população. Por exemplo, o próprio Lollapalooza, que não recebeu recursos via a lei de incentivo à cultura, cobrou entradas a partir de 650, né, que é muito alto, né? Dificultar o apoio a esses grandes projetos não significa, né, de certa forma, impedir jovens de classe C e D de irem assistir esses shows? Não, assim, o que acontece, Sakamoto? A gente não fez o corte para grandes eventos, por exemplo, como musicais, como orquestras. Não houve corte de teto para isso. Esses eventos continuam patrocinados. Mas eu acho difícil um jovem de classe D, por exemplo, como você citou, ter R$600 para ir num show. E o Lollapalooza, como você falou muito bem, você está correto, ele não usa recurso, não. Mas a empresa que administra o Lollapalooza já teve diversos projetos de Rouanet aprovados. Não há aqui uma crítica, porque a lei é para todos. Inclusive, eu nunca fui um crítico à lei Rouanet. Muito se fala, tem que acabar com a lei. Eu não acho isso, de forma nenhuma. Justamente por isso que você está dizendo. Por ser do mercado, eu acredito que a lei é um impulsionador, sim. O que eu acho que está errado, por exemplo, Sakamoto, é assim, nós fomos a Broadway, fizemos algumas reuniões com os grandes produtores musicais quando a gente estava desenvolvendo a nova instrução normativa. O que eu acho é que, assim, se esse evento vai pegar, né, um recurso de renúncia fiscal que o governo programa anualmente para que esse valor esteja ali disponível para renúncia fiscal. O mínimo na minha opinião, tá, como gestor, o mínimo que um espetáculo como esse tem que fazer é ajudar a gente na formação de novos profissionais, fazer contratações aqui no Brasil, não ficar apenas centralizados em São Paulo, por exemplo, porque tem grandes teatros, realmente, é uma cidade fantástica, uma cidade pulsante culturalmente,
mas eu acho que o justo, quando você está falando de dinheiro de renúncia fiscal, é que todos os brasileiros tenham a chance de ir. Então, por exemplo, você tem ideias de você fazer ingresso para a garotada, oferecer sessões gratuitas para escolas públicas, né? E principalmente pulverizar. Quando a gente fala de baixar o teto da Rouanet, como a gente fez, para R$500 mil, e aí eu te digo, a gente não incluiu musical nisso, nós não incluímos orquestras nisso, porque a gente sabe o custo que isso gera. A ideia, a princípio, é pulverizar o próprio recurso, fazer com que mais pessoas... Porque quando você faz um projeto, sei lá, outro dia eu vi uma entrevista super interessante do Juca de Oliveira, falando que a Rouanet muito emburreceu o autor de teatro, né? O autor de grande sucesso do teatro, porque ele dizia que ele ficava 1, 2 anos trabalhando um texto com os atores, ensaiando, lapidando aquela peça para que todo mundo ali ficasse satisfeito e colocasse para que o público viesse prestigiar a peça. Enquanto um projeto de lei, você escreve seu argumento, se inscreve na lei e recebe esse dinheiro. É uma ótica do Juca que a gente tem que parar para pensar também. E uma outra coisa, Sakamoto, que eu vejo é que, assim, se a gente for pegar, vamos pegar, por exemplo, a música, né? E aí a gente não está falando de gosto aqui, né? Você gosta de uma coisa, eu gosto de outra, e música é isso mesmo, cultura é isso mesmo. Mas, assim, qual foi a renovação que foi proposta para esse setor a partir de leis de incentivo? A gente viu, ao longo dos anos, uma série de artistas diferentes, né? Daquele rótulo de o que é bom no Brasil, né? Porque o que é bom é o que você gosta ou o que eu gosto, o que enche o teatro ou o que não enche o teatro, o que as pessoas aplaudem ou não. Eu sempre questiono isso um pouco, porque o Estado, a meu ver, ele tem que usar esse recurso, já que ele existe, já que nós somos uma instituição de Estado, ele tem que usar esse recurso para apoiar o surgimento de diversas manifestações artísticas. Você tem o Bumba Meu Boi, você tem as festas de Gramado, você tem o samba, você tem o rap, e o que a gente viu foi que, ao longo desse ano e 9 meses aí que eu tive à frente, muitas pessoas reclamando, poxa, nunca usei, não sabia que a lei era para mim, eu posso usar, eu posso gravar, eu posso produzir. Isso ficou uma pergunta sem resposta ao longo dos anos, ou seja, o que eu percebo é que a lei ela ficou numa cápsula, num lugarzinho certo para determinadas pessoas utilizarem, e o que a gente tentou foi inverter essa lógica, né? Então, por exemplo, hoje, a cada R$1 milhão investido num projeto grande, 10% desse recurso tem que ser obrigatoriamente investido num projeto que nunca obteve o recurso. Então, são coisas assim, muitas pessoas falaram, criticaram, desculpa tomar o carrinho aqui para frente, mas só para terminar, muitas pessoas reclamaram que a gente baixou o teto do artista para R$3 mil. O teto era R$48 mil. O que as pessoas não estão divulgando é que R$3 mil é um valor por apresentação. Então, se a pessoa fizer 10 apresentações num mês, são R$30 mil. Então, a gente tentou fazer o mecanismo funcionar de uma maneira que todo o brasileiro, em qualquer lugar desse país, pudesse ambicionar, mesmo que a arte dele não fosse boa, a arte dele não fosse rotulada como uma arte de sucesso, né? Eu ouvi muito nos anos 80 assim, essa música é legal, mas pô, tem que dar uma mexida aqui, uma mexida ali para parecer mais com alguma coisa. E se você for ver o resultado disso tudo, ele é um resultado que é um pouco, sei lá, é cruel. Se você imaginar que, porque eu não sou o melhor de todos, eu não sou um artista, porque o movimento artístico é individual, é uma manifestação que a pessoa tem dentro dela. Então, essa foi a ótica da gente ao longo dessa gestão. Desculpa se eu me alonguei. Aqui o senhor atribui, então, as críticas que o senhor recebe do setor cultural. A gente sabe que há uma questão ideológica muito forte, mas, tirando isso, a tua gestão é avaliada negativamente pelo setor cultural. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo se você me responder qual é o setor cultural. Atores, músicos, cantores, mas de um artistas. Grupo? De um grupo? De maneira você geral. Está falando de todo e qualquer um? Não, estou te falando de uma maneira geral. O senhor acredita que fez uma boa condução da Secretaria Especial da Cultura?
Cara, o que eu estou falando para você é o seguinte: eu descrevo para você que os recursos da Lei Rouanet, ao longo desses anos, geraram um passivo de 13 bilhões e que apenas 5% era investido em cultura. E você está me perguntando se eu estou preocupado que o setor está crítico. O setor foi esse que centralizou esse recurso. Então, é óbvio que eu desagradei pessoas, não tem como. É normal, né? Eu vim aqui fazer o que eu posso, fazer o melhor que eu posso. Agora, se eu estou realmente preocupado com o que você está chamando de setor, eu vou dizer que não estou absolutamente preocupado com eles. A minha preocupação foi analisar os dados, os fatos que eu tinha na minha frente e mudar a cara. Foi o que eu falei para você. Hoje, nunca existiu uma gestão normativa que tenha feito isso. Hoje, a cada 1 milhão investido num projeto grande, 10% vai ser obrigado a ser investido num projeto que nunca teve o recurso. A antiga divisão de recursos da Rouanet garantia apenas 5% desse investimento todo feito em cultura. Hoje, a gente garante 80%. Agora, se uma fatia que se denomina o setor, que se rotula como os artistas, está chateado, ou eu estou... a minha gestão está desaprovada por eles, realmente eu sinto muito. Tá certo. Pois não, Sakamoto. Desculpa, o microfone estava fechado. É a frase mais dita na pandemia no Zoom. Secretário, eu sei que o nosso tempo está terminando, mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta bem rápida. O senhor é pré-candidato a deputado federal, né? O senhor saiu, se desincompatibilizou do cargo e deve sair para deputado federal. Eu queria saber rapidamente qual que é a plataforma do senhor, o que o senhor está prometendo como deputado federal, por que votar no senhor? Sakamoto, eu só posso falar de coisas que eu vivo, né? Então, eu busquei ao longo desse período criar projetos que pudessem formar jovens, né? Eu já fui jovem, já tive uma dificuldade em encontrar o caminho, assim como acredito você, o Diego também. Então, o meu objetivo primeiro é levar uma escola de formação cultural para todo o estado, né? Principalmente as áreas de IDH mais baixo. Então, a gente teve um projeto aqui muito bacana, que é o Biblioteca Digital, né? A gente comprou alguns Kindles da Amazon, que são aqueles tablets de leitura, só para leitura, e distribuiu em escolas com cerca de 4.000 livros em cada um deles. Então, esse é um projeto que eu pretendo replicar, porque foi um projeto que nasceu de uma ideia minha. Essa questão da formação técnica e profissionalizante, né, e profissional de pessoas que não têm muita oportunidade nessas áreas mais vastas, é justamente para que gere nas pessoas a inclusão social. O cara perceba que aquilo que ele trabalha vai gerar a sobrevivência dele. Eu acho que o Estado não tem que ter esse papel sempre de sustentar, né? Eu acho que projetos bons, eles têm início, meio e fim. Então, esse é um projeto que eu quero levar, tanto a Biblioteca Digital quanto as casinhas de cultura. São duas coisas que eu acho bem importantes, principalmente porque a gente vê muitos jovens, eu tenho certeza que você sabe disso também, a gente vê muitos jovens se perdendo na vida para a droga, para o crime, justamente porque não tem o ócio, ou melhor, porque estão ociosos, né? E eu acho que quando você... lógico que a universidade é importante, claro que um diploma de advogado, de médico é importante para uma pessoa, mas eu acho que as pessoas da camada mais pobre do Brasil, às vezes têm até timidez de aspirar a esse tipo de coisa. E quando você leva para a cidade das pessoas a oportunidade de gerar trabalho, profissionalização e formação técnica para essa garotada, eu acho que isso tem uma influência muito grande, não só para a pessoa, como para a família, como para o município. E se isso for, se eu for abençoado, se Deus me abençoar com esse projeto, eu pretendo defender as pautas que eu acredito, que são muito parecidas com as pautas do presidente. Tá certo. Ouvimos aqui o ex-secretário da Cultura, Mário Frias. Secretário, obrigado por ter participado, por ter atendido aqui o nosso convite. Uma ótima quarta-feira, restinho de quarta-feira, restinho de semana também. Obrigado, Diego. Obrigado, Leonardo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Sakamoto, continua aqui comigo para a gente comentar outros temas dessa quarta-feira. Agora,